Sasuke no auge de seu poder conseguiria vencer o Ishiki? E aqui eu me refiro ao Sasuke com metade do chakra do Hagoromo. Será que nessa versão o Sasuke conseguiria vencer o Otsutsuki ou o Sasuke levaria mais uma surra? Há quem diga que mesmo com esses poderes o Sasuke seria humilhado, pois isso dos personagens antigos vencerem é apenas choro das viúvas do Shippuden. Porém, também tem quem diga que isso é apenas birra dos fãs de Boruto, que não querem aceitar que os novos vilões ainda não superaram os top tiers de Naruto. E para acabar de vez com essa dúvida, bora analisar ponto a ponto e descobrir o resultado. E já deixa aqui nos comentários quem você acha que ganha e o porquê. E antes de começar o vídeo, eu queria aqui agradecer a todos que tiraram um tempinho para me desejar melhoras na aba comunidade. Eu agradeço a todos de coração. E agora que eu já estou bem melhor, a frequência dos vídeos devem voltar ao normal. E dito isso, bora pro vídeo. Versões utilizadas. O Sasuke será ele do anime e mangá, a partir do momento que ele recebe os poderes do Hagoromo. Já o Ishiki também será ele do anime e mangá, com tudo que ele tem direito. E como de costume, vamos relembrar as habilidades de cada um, começando pelo Sasuke. O Sasuke dessa época havia recebido metade do chakra do Hagoromo. Muita gente duvida desse fato, mas sim, o Sasuke tinha o chakra do Rikudo, e ele próprio afirma isso aqui. O próprio Naruto também confirma que o Sasuke tinha metade do chakra do Hagoromo, e o próprio Rikudo Sennin também afirma que deu metade do poder ao Sasuke. Então é um fato que o Sasuke tem esse poder, e devido a isso o Sasuke teve um grande aumento de seus atributos físicos. Para vocês terem uma noção, o Sasuke com o Mangekyou Sharingan Eterno mal conseguiu tocar o Madara sem os poderes do Rikudo e sem olhos. Em uma cena completamente humilhante, o Sasuke falha em conseguir finalizar um inimigo sem visão. Durante a chegada na guerra, o Minato foi o primeiro a chegar no campo de batalha, e em seguida os outros Hokages. E só depois de um tempo que o Sasuke chegou, mostrando que a sua velocidade de locomoção ainda estava abaixo da velocidade dos Hokages. Porém, o Sasuke com os poderes do Rikudo é outros 500. Esse Sasuke conseguiu repetir o mesmo trajeto que o Madara fez em questão de segundos e alcançar o Madara. A diferença é que o Madara foi voando, enquanto o Sasuke foi apenas correndo, mas ainda assim, o Sasuke chegou logo em seguida, mostrando que a velocidade de locomoção dele havia aumentado drasticamente. O Minato, com modo sábio, mal conseguiu tocar o Madara Rikudo, e isso usando o Hiraishin, mas o Sasuke conseguiu não só entrar em contato, como também cortar o Madara ao meio. E esse feito é tão grande que o próprio Madara reconhece a velocidade do Sasuke. E embora eu, em particular, acredite que o Madara poderia desviar, ainda é um fato que o Madara é orgulhoso, mas que sempre reconhece quem ele considera forte em algum sentido. Por exemplo, o Madara inicialmente menosprezou a Tsunade, porém depois de ver a sua força, ele volta atrás e reconhece a sua força. Com o Sasuke foi a mesma coisa, ele reconhece a velocidade absurda que o Sasuke tinha naquele momento. Já a força do Sasuke era equiparada ao do Naruto, e sim, você pode achar isso pouca coisa, mas não é. Esse mesmo Naruto base, só com poder Rikudo, já conseguiu socar o Madara tão forte a ponto de o pressionar e até gerar rachaduras na árvore divina. Então a força do Sasuke não era pouca coisa não. E não, a força do Naruto nessa cena não é devido ao modo Rikudo. Se quiser entender melhor, já tem vídeo no canal. Já os reflexos do Sasuke eram tão bons a ponto de reagir a uma investida do Madara Rikudo e ativar o Ame no Tejikara antes de ser atingido. E falando nisso, esse é outro poder que o Sasuke passou a ter a partir dessa época, o Ame no Tejikara, uma habilidade especial do Rinnegan do Sasuke que permite ele trocar de lugar com objetos e até pessoas. Vale mencionar que esse dojutsu não mostrou nenhum tipo de limitação a respeito de peso, volume ou tamanho do corpo que está sendo teletransportado. Muita gente também pensa que o Ame no Tejikara apenas troca coisas de lugar. Inclusive o Databook reforça essa ideia, mas na prática as coisas não são bem assim. Sasuke já mostrou a habilidade de conseguir fazer o seu inimigo aparecer no ponto que ele quer, sem nem sequer olhar para o alvo. Veja que o Sasuke foca no lugar que ele quer que o alvo apareça, e não no alvo que será trocado, que nesse exemplo é o Madara. Além do fato do Madara aparecer em um lugar onde não havia nada para trocar de lugar. E esse não foi um acontecimento isolado, pois o Sasuke volta a fazer a mesma coisa com a deusa Kaguya, que também cai nessa técnica. Além do fato do Sasuke já ter se teletransportado para o lado da Kaguya sem trocar de lugar com nada. E todos esses feitos aconteceram tanto no anime como no mangá. Então o Ame no Tejikara é um jutsu extremamente fora da curva. Além disso, o Sasuke tem os 6 caminhos do Rinnegan.
É verdade que ele não mostrou todos, porém ele os tem. Ele apenas não usou todos por conveniência para a trama seguir, mas sim, o Sasuke tem os poderes gravitacionais, caminho humano, caminho Naraka, caminho animal e tudo mais, além de ser o Susanoo perfeito, e poderosos jutsus de raio como o Kiri e o Chidori, e jutsus de fogo como o Dragão de Fogo e o Amaterasu. Já o Ishiki não mostrou tantas habilidades. O poder do Ishiki se encontrava na sua força física absurda, capaz de destruir com certa tranquilidade o avatar do Kurama e até o Susanoo do Sasuke de Boruto. O Ishiki contava com a capacidade de invocar estacas que podem absorver o chakra e que foram capazes de praticamente nocautear o Naruto e Sasuke de Boruto, além da irritante habilidade de encolher matéria usando o Sukuna Hikuna e enviar para uma dimensão particular, e assim basicamente conseguindo anular a maioria dos ninjutsus. Porém, o contrário também é válido. O Ishiki também consegue trazer coisas dessa mesma dimensão, por meio do seu Daikoku-ten, que já mostrou conseguir trazer vários cubos gigantes e uma grande quantia de estacas de uma só vez, além de ter o Byakugan e a capacidade de voar. E meu parceiro, se você chegou até aqui, a chance de você gostar dos próximos vídeos é muito grande. Por aqui tem vídeos todos os dias e a maioria são vídeos de batalhas esclarecendo esse tipo de dúvida. Então, se você não quiser perder, já se inscreve no canal e ativa o sino das notificações. E agora que a gente já relembrou as habilidades de cada um, vejamos como seria uma batalha de Ishiki Otsutsuki versus Sasuke Auge. E bem, quando se fala do Ishiki, a luta dele já é conhecida. Devido a seu leque humilde de habilidades, a maior parte do combate do Ishiki se resume a porrada bruta ou lançar estacas. E aqui já chegamos no primeiro embate. O Sasuke Auge conseguiria sair no soco contra o Ishiki? E a resposta é, com certeza, sim. E para vocês entenderem melhor o porquê disso, primeiro eu tenho que mostrar uma breve escala de poder para ficar claro a diferença de poderes entre o Sasuke Auge e o Ishiki Otsutsuki. Tudo começa pelo Jubi imperfeito, com poder de 7,2 bijus. No caso era o Jubi que o Obito fez com as 7 bijus, mais um tentáculo do Hashibi e o chakra da Kyuubi que estava com os irmãos de Ouro e Prata. Durante essa fase, a Kyuubi explica sobre o Jubi e fala abertamente que por conta própria não tinha chances contra o Jubi. E de fato, durante a pequena luta entre os dois, isso fica muito claro. A disparidade de poder era gigantesca. Porém, vocês podem falar que isso era apenas porque o Kurama que falou isso era apenas a metade do Naruto. Porém, já esqueça isso, porque o Jubi que essa Kyuubi enfrentou também não estava completo. Então, se for considerar um Kurama completo, também deveria considerar o Jubi completo. Em outras palavras, em qualquer uma dessas situações, seja na melhor ou na pior, a citação da Kyuubi ainda é válida. A Kyuubi não consegue vencer o Jubi e também não é mais poderoso. Afinal, a Kyuubi é apenas uma fração do poder total do Jubi. E calma que no fim, tudo vai se encaixar e fazer sentido. Depois disso tem o Jubi do Madara, que tem um total de 8,5 das bijus, que são as 8 bijus mais a metade do Naruto. Ou seja, 8 bijus e metade da Kyuubi do Naruto, faltando apenas a metade da Kyuubi do Minato. E bem, o Madara com o poder desse Jubi totalmente controlado ainda não tinha o poder do Hagoromo. E isso porque o próprio Hagoromo fala que essa versão do Madara estava apenas se assemelhando a ele. Vale mencionar que na tradução em inglês, o Hagoromo fala que esse Madara estava se aproximando dele. Então, para facilitar o entendimento, bora arredondar e falar que esse Madara tinha um poder igual ao do Hagoromo. E a gente sabe de certeza que o Sasuke tem metade do poder desse Hagoromo. Em outras palavras, o Sasuke no auge tinha um chakra equiparado à metade do poder do Jubi, o mesmo Jubi que a Kurama já havia revelado não conseguir vencer. E de fato foi mostrado que a Kyuubi e o Hashibi não tinham a menor chance contra esse Jubi. O Ishiki apanhou na porrada para o Naruto modo Baryo, que nada mais é que a junção do chakra do Naruto com o da Kyuubi. Porém, o chakra da Kyuubi é apenas uma fração do poder do Jubi, como a própria Kyuubi já mencionou antes. E o Sasuke dessa fase analisada tem o poder de pelo menos metade desse Jubi. Em outras palavras, o Sasuke Auge é muito superior ao próprio Naruto Baryo, e de tabela também é mais forte que o Ishiki. E a gente sabe que isso não é apenas balela, porque o Sasuke saiu de um cara que nem sequer tocava no Madara sem os olhos, para o Sasuke que foi elogiado pelo Madara Rikudou e que conseguiu o cortar. Detalhe que esse Madara Rikudou aqui já tinha absorvido a árvore divina. Então ele elogiar o Sasuke é realmente um reconhecimento absurdo de poder. Se a gente fosse colocar em comparação, o nível de poder ficaria mais ou menos assim: Jubi, Hagoromo e Madara Rikudou empatados. Depois vem o Sasuke com metade do poder desses caras. Kyuubi completa como uma pequena fração de poder do Jubi, que é a fonte de poder do modo Baryo. E só aí vem o Ishiki.
Vale mencionar que não basta só ter o chakra, tem que ter um bom controle sobre ele, e o Sasuke tinha um excelente controle. Tanto que o Sasuke foi comparado pelo Kurama ao próprio Rikudo Sennin ao conseguir controlar o chakra das bijus, pois a maestria no controle de chakra dele era absurda. Então o Sasuke não iria só conseguir lutar com o Ishiki, ele na verdade iria humilhar o Ishiki na porrada. O Sasuke Auge nega o Ishiki completamente. Vale mencionar que até o próprio Sasuke de Boruto já conseguia resistir aos ataques do Ishiki. Beleza que ele apanhou horrores, porém minutos depois ele já estava de pé. O Sasuke com o chakra do Rikudo iria solar o Ishiki de uma forma ainda pior do que o Naruto Baryon fez. Sobre as estacas, o Sasuke também conseguiria desviar sem grandes dificuldades. O Sasuke de Boruto de fato não conseguia ver as estacas, porém ele só usou o Sharingan base, e como fica claro na luta contra o Momoshiki, o Sasuke pode usar o Mangekyou Sharingan para aumentar sua percepção, além de que o chakra do Rikudo aumenta os poderes visuais, o Kakashi afirma isso, e o cara nem sequer era o Uchiha e conseguiu usar Susanoo perfeito com esse chakra patrocinado. Então com Mangekyou Sharingan mais chakra Rikudo, o Sasuke com certeza iria conseguir enxergar as estacas. Enquanto aos cubos, até o Sasuke de Boruto já conseguia se livrar deles, então o Sasuke no auge também conseguiria. Mas e como o Sasuke venceria? E aqui tem várias formas. A primeira seria com o Genjutsu Rinnegan, que nem sequer precisa de troca de olhares. O Ishiki nunca experienciou nada parecido e seria completamente dominado pelo Genjutsu do Rinnegan, sem nem sequer entender o que o acertou. A segunda forma seria usando o Chidori abonado de Senjutsu e usando o combo com a mente de cara. Esse combo é tão perigoso que nem mesmo o Madara Rikudo conseguiu evitar. Vale mencionar que o Ishiki nunca conseguiu antecipar o uso do mente de cara, e aqui não seria diferente. E observe que em Naruto Shippuden, onde o Sasuke não precisava ser nerfado, ele só teletransporta o alvo quando o ataque já estava praticamente no local ideal. Diferente de Boruto, onde o roteiro limita o Sasuke a aparecer sempre por volta de 1 metro de distância para o Ishiki ter chance de revidar. Porém, como eu mostrei antes, quando bem usado e sem roteiro limitante, o ataque é certeiro. Porém, diferente do Madara, o Ishiki não tem regeneração e seria destruído com esse ataque. Vale mencionar que o Ishiki já regava para um Chidori normal, imagine para um Chidori com Senjutsu. A terceira forma seria usando o Amente de cara e puxando a alma do Ishiki. Como todos sabem, Otsutsukis têm alma, e uma vez que o Sasuke coloque a mão na cabeça do chifrudo, a vitória está literalmente nas mãos dele. O alvo fica paralisado, e assim que a sua mente acabar de ser lida, a alma inevitavelmente sairá grudada na mão do usuário do Rinnegan. E a quarta forma é teletransportar a espada para atravessar o Ishiki. Veja essas duas cenas lado a lado. Em ambas as cenas, o vilão voa em alta velocidade em direção ao Sasuke, e em ambas ele usa o Amente de cara. A diferença é que na cena do Madara, o Sasuke podia empalar ele, porque o Madara era imortal, e quanto de Gen, o roteiro não permitiu, afinal o Sasuke solaria ele ali. Então não é papo de viúva do Shippuden, se o roteiro não nerfasse o Sasuke, até mesmo a versão de Boruto já venceria o de Gen Ishiki. Afinal, ele não tem super regeneração, e aqui eu nem sequer precisei citar a Gedo Susanoo. Então, se o Ishiki caísse na tolice de enfrentar o Sasuke no auge, isso não seria uma luta, isso seria um esculacho, como nunca visto antes do Uchiha contra o Chifrudo. E esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui e até um próximo vídeo. Fui!